A placa eletrônica no equipamento. Objetivo: conhecer e se informar sobre os sistemas eletrônicos de controle com que operam os equipamentos de ar-condicionado atuais. A cada dia encontramos mais sistemas com funções inovadoras e arquiteturas vanguardistas que vêm romper com o esquema tradicional de equipamentos. Em essência, os principais componentes do ciclo de refrigeração por compressão mecânica permanecem, mas conforme nossa tecnologia avança, a forma como são controlados e até a forma como atuam também muda, podendo representar um obstáculo para quem se dedica à profissão. A série será dividida da seguinte forma. Capítulo 1 – Identificação dos componentes da placa eletrônica. Capítulo 2 – Identificação dos sinais de controle. Capítulo 3 – Análise de falha. Capítulo 1 – Identificação dos componentes da placa eletrônica. Em equipamentos de ar-condicionado modernos, é comum encontrar uma ou mais placas eletrônicas utilizadas para controlar o equipamento, onde conecta os terminais dos principais componentes como compressor, defletor, motores e vários tipos de sensores, entre outros. Fisicamente podemos apreciar que está cheio de componentes eletrônicos que servem para habilitar determinados setores dentro da placa. Cada setor tem sua função específica, é aqui que é interessante conhecer as etapas ou setores da placa de controle. Estágio de fornecimento. Refere-se aos terminais através dos quais recebemos a entrada da tensão de linha acre. Comumente o cabo de alimentação é conectado a esses dois terminais, onde uma parte mínima será consumida pelo cartão de controle e o restante será direcionado para os componentes principais como compressores e motores. Proteção de alta tensão. Pode ser que, por engano, conectemos 220 V a um sistema de 127 V para proteger o equipamento e minimizar os danos. É necessário colocar uma proteção. Nestes casos, utiliza-se um sistema varistor em série com um fusível térmico. O varistor é o componente que possui uma tensão limite, que, sendo excedido, seus terminais entrarão em curto, ocasionando a queima contínua do fusível de segurança do cartão. Um sintoma muito comum quando utilizamos tensões inadequadas. Transformador. Funciona através do princípio da indução eletromagnética. Este elemento reduz a tensão da linha, geralmente de 230 volts corrente alternada para uma faixa de 10 a 15 volts corrente alternada, alternado. A finalidade é adequar a tensão elétrica para os estágios posteriores, facilitando seu manuseio. Possui duas seções, o enrolamento primário, por onde entra a tensão de linha, e o enrolamento secundário, por onde sai a tensão reduzida que vai entre 10 a 15 volts corrente alternada, dependendo do projeto. Estágio retificador de tensão. A tensão que vem do transformador é do tipo alternada, ou seja, é composta por um semiciclo positivo e um semiciclo negativo. Esta última será retificada e condicionada para dar origem à corrente contínua, CC, essencial para as etapas seguintes. Uma das principais características é a presença de diodos, capacitores e reguladores de tensão nesta etapa do circuito. Quando um aparelho de ar-condicionado não dá sinais de vida, convém verificar os fusíveis primário e secundário do transformador e posteriormente a saída dos reguladores de tensão. Geralmente encontramos dois, um de 12 volts corrente contínua e outro de 5 volts corrente contínua. Desta forma descartamos que a falha seja causada por falta de tensão ou alimentação. Regulação de tensão, CC. A maioria dos componentes do sistema de controle é operada por corrente contínua, 5 volts corrente contínua ou 12 volts corrente contínua. Para isso, é necessário que a tensão seja totalmente constante e não haja variações entre um nível e outro. Esta é a aplicação dos reguladores de tensão que mencionamos na seção anterior. Este dispositivo permite manter um valor fixo de tensão na saída, mesmo havendo distúrbios na entrada. Os dissipadores de calor são colocados na parte traseira, pois podem atingir temperaturas muito altas durante a operação. Termistores, sensor de temperatura. Esta é uma parte importante do sistema de controle, pois permite controlar os ciclos start-stop do compressor, monitorar o desempenho do equipamento ou emitir um alerta de mau funcionamento. Consiste em uma resistência que varia pelo efeito da temperatura. Os mais utilizados são do tipo NTC, coeficiente negativo de temperatura. Isso significa que, à medida que a temperatura aumenta, a resistência diminui e vice-versa. Uma vez que a tensão é aplicada a ele,
Esta propriedade pode ser usada para comunicar eventos ao microprocessador por meio de variações de tensão. Sensor de RPM do motor. Este dispositivo emissor é encontrado em motores de ventiladores. Consiste em um transdutor que interpreta cada volta do motor em um nível de tensão DC, formando assim um sinal digital pulsante com frequência proporcional à velocidade do motor. Este sinal é recebido no cartão e permite comunicar ao microprocessador o estado e a velocidade do motor. Caso este sinal não seja normal ou simplesmente não seja detectado, uma proteção é acionada e o funcionamento do equipamento é suspenso. Visor, receptor infravermelho. Os sinais infravermelhos enviados pelo controle remoto são recebidos pelo display, decodificados e transmitidos via cabos para a placa de controle. Nela está o microprocessador, que interpreta esses sinais como ordens de ativação. O display comunica bidirecionalmente o usuário com o sistema de controle, já que o display nos mostra o estado do equipamento. Controle de velocidade, triac. Os motores normalmente utilizados são de corrente alternada. Para variar sua velocidade, é utilizado o triac. Este dispositivo é configurado para controlar a porcentagem de sinal que é fornecida ao motor. Possui 3 pinos, entrada, MT1, saída, MT2, e porta, G, que devemos habilitar cada vez que quisermos conduzi-lo. Para controlar seu acionamento, são necessários um detector de passagem por zero, acopladores ópticos e um sinal do microprocessador. Este aspecto será estudado em detalhe mais adiante. Microprocessador. Este dispositivo é conhecido como o cérebro do cartão. É como um microcomputador. Por meio de uma técnica específica, são registradas instruções e critérios que devem ser levados em consideração para a realização de uma decisão. Este dispositivo requer sinais de entrada que vêm de outros dispositivos já mencionados e, ao tomar uma decisão, gera um sinal de saída. Isso pode ser observado ao ligar um compressor, um motor, ao emitir um som, um movimento do motor oscilante, etc. Basicamente controla todas as funções do equipamento. Controle de ignição do compressor, relé ou contator. Em equipamentos de pequena capacidade, o relé é utilizado como um mecanismo de ignição. No seu interior, este dispositivo possui uma pequena bobina que, quando ativada, cria um campo magnético suficientemente forte para fechar os filamentos que permitem a condução. Em equipamentos maiores, é utilizado o contactor, que funciona com o mesmo princípio, mas com algumas mudanças em sua fisionomia, e permite lidar com correntes maiores. O sinal de ativação dessas bobinas é gerado pelo microprocessador. Motor oscilador, motor de passo. É um motor que funciona com corrente contínua. Dentro dele tem vários enrolamentos que são energizados um após o outro. Através de uma sequência de tensões fazemos com que seu eixo gire descontinuamente. Ele gira enquanto a tensão estiver presente. É por isso que descobrimos que o cabo que se conecta ao cartão possui vários condutores, cada um controlando um determinado ângulo de movimento. Seus movimentos são finos, precisos e repetitivos. Transforma o sinal digital em movimento mecânico. Capítulo 2. Identificação de sinais de controle. Uma vez identificadas as etapas do sistema de controle, é interessante ver, de um ponto de vista mais analítico, os sinais e as funções que interagem para realizar cada função específica. Como a velocidade do motor do ventilador é controlada pelo triac. Como o motor de oscilação automática realiza sua sequência. Como os relés são acionados. Proteção de alta tensão. Se por engano uma placa eletrônica que opera com tensão de 230 V for conectada diretamente na alimentação de 400 V em seu estágio, ela se protegerá automaticamente antes que o compressor ou os motores sejam danificados permanentemente. Este mecanismo de proteção instantânea é realizado através de um componente denominado varistor. Um varistor é um componente eletrônico cuja resistência ohmica diminui quando a tensão aplicada a ele em seus terminais aumenta. Estrategicamente, o varistor é instalado precisamente entre o estágio de alimentação e o transformador para evitar que danos se espalhem para os outros estágios do sistema. Através do fusível de entrada, o varistor é conectado diretamente à tensão de alimentação. Se houver algum aumento considerável na tensão de alimentação, será detectado por este componente e entrará em curto-circuito. Uma vez danificado, o varistor permanece em curto-circuito indefinidamente. Portanto,
Toda vez que o fusível for substituído, ele será danificado instantaneamente pela reaplicação da tensão de alimentação, independentemente de a tensão de alimentação principal do sistema já ter sido corrigida. Simplesmente porque o varestor está em curto-circuito. Fonte de energia. Todos os equipamentos que operam através de cartão eletrônico lidam com tensões de corrente contínua. Para isso é necessária uma fonte de alimentação. Este é o termo usado para se referir ao sistema que fornece as tensões necessárias para o funcionamento de componentes como temperatura, velocidade, amperagem, infravermelho e sensores de relé, bem como o mais importante de todos os componentes chamado microprocessador, todos os quais operam com corrente contínua, CC. A fonte de alimentação é composta basicamente por três estágios que são transformador, diodo, retificador e reguladores de tensão. Se alguma dessas etapas tiver um desempenho ruim, pode confundir a equipe técnica para ter um diagnóstico preciso em caso de uma possível falha. Transformador. Graças ao princípio de indução eletromagnética, o transformador é responsável por reduzir a tensão de alimentação da rede, 230 VK, para tensões que podem variar entre 10 a 20 VK, dependendo do projeto do equipamento. Outra vantagem oferecida por um transformador de indução é isolar eletricamente a linha de alimentação do circuito do cartão eletrônico, reduzindo consideravelmente a possibilidade de danos aos componentes semicondutores. Vale ressaltar que a tensão no secundário do transformador será proporcional à tensão presente no primário do transformador. Portanto, se a linha de alimentação estiver instável, o secundário também apresentará uma tensão instável. Para isso, na ponta da fonte de alimentação existem dispositivos que compensam todas essas variações. Retificador. O esquema mais utilizado nesta etapa é conhecido como ponte de diodo. Composto por 4 diodos conectados entre si. A tensão vinda do transformador é do tipo alternada, ou seja, é um sinal composto por um meio ciclo negativo e um meio ciclo positivo. Ao passar pela ponte de diodos, a tensão será composta apenas por meios ciclos positivos. A ação de descarga lenta do capacitor, C, permite filtrar as variações de tensão provenientes da ponte de diodos. Normalmente, este capacitor é de grande valor na ordem de 1000 microF para garantir uma melhor estabilidade nesta fase. A tensão neste ponto da fonte, se possível, deve ser superior a 12 volts corrente contínua para garantir o correto funcionamento da placa eletrônica. Até que esta seção da fonte de alimentação tenha sido convertida de tensão alternada para tensão contínua. No entanto, pode-se observar uma ondulação ou variações na parte superior do sinal, que em determinado momento podem afetar o funcionamento do sistema de controle. Reguladores de voltagem. Sua principal função é manter uma tensão de saída estável independente das variações existentes na tensão de entrada. Durante o seu funcionamento, estes componentes tendem a aquecer, pelo que é adicionado um dissipador de calor em alumínio para compensar e estabilizar o seu funcionamento. Dependendo do projeto eletrônico, você pode ter 2 reguladores em sua construção, um de 12 volts corrente contínua e outro de 5 volts corrente contínua. A primeira geralmente é utilizada para energizar as bobinas dos relés e do motor de balanço de ar automático. O regulador de 5 volts corrente contínua é usado para alimentar o microprocessador, os sensores de temperatura, o sensor de RPM e o visor. Até esta etapa estão disponíveis todas as tensões necessárias para o correto funcionamento da placa eletrônica. Se por algum motivo o cartão não der sinais de vida, será necessário revisar cada uma das etapas e verificar se estão funcionando corretamente. Termistores. Os termistores ou sensores de temperatura desempenham um papel muito importante dentro do sistema de controle eletrônico. O termistor mais comum é do tipo NTC, coeficiente negativo de temperatura. Isso ocorre porque o valor de sua resistência em seus terminais diminui à medida que aumenta a temperatura a qual está exposto. Parâmetros como temperatura ambiente, sensor de ar, temperatura da serpentina, evaporador, sensor de tubo, e temperatura do condensador são monitorados por meio deles, fornecendo informações valiosas ao microprocessador para manter a temperatura ambiente, bem como evitar danos ao compressor devido a mau funcionamento no sistema. O comportamento de um sensor pode ser diferente de um equipamento para outro. Por isso, a importância de manter uma comunicação constante com o fabricante do equipamento e poder obter essas informações.
Como referência, na grande maioria dos casos o divisor é projetado para que a 25 graus Celsius a tensão presente nos terminais do sensor fique em torno de 2,5 volts corrente contínua, apenas metade da fonte de 5 volts corrente contínua. Graças a este tipo de sistema ou condicionamento de sinais, o microprocessador pode detectar as informações dos diferentes sensores que estão interligados ao redor do sistema de ar-condicionado. Sensor de rotação do motor. É instalado dentro do motor do ventilador. O sistema consiste em um imã instalado no eixo do motor e um sensor de efeito Hall que fornece um nível de tensão de ciclo VDC sempre que um polo norte é detectado e 0 VDC quando há um polo sul. O magneto gira em conjunto com o eixo do motor e o sensor está localizado a 2 mm do magneto. Portanto, o sensor estará entregando variações de tensão de 0 ou 5 VCC dependendo do polo magnético que estiver detectando. O microprocessador é capaz de medir a duração de cada ciclo do sinal do sensor e, portanto, a velocidade exata de rotação do motor do ventilador. Se houver alguma falha no motor ou no sistema de ventilação mecânica, ela será imediatamente detectada pelo microprocessador através do sensor de RPM e entrará em modo de proteção para evitar danos ao compressor causados por choque de líquido, modo frio, ou elevação de pressões no evaporador, modo calor, oferecendo uma grande vantagem sobre motores que não possuem este tipo de realimentação ao sistema eletrônico de controle. Visor, receptor infravermelho. Ao pressionar qualquer botão do controle remoto, um feixe de luz infravermelha é emitido automaticamente através de um LED, contendo informações sobre as instruções que o aparelho de ar-condicionado deve executar. Por outro lado, na unidade interna existe outro componente responsável por receber a radiação infravermelha do controle remoto para convertê-la em impulsos elétricos muito semelhantes aos do sensor de RPM. A luz infravermelha é convertida em impulsos elétricos atingindo frequências superiores a 30 kHz. Entre os pinos GND e Volt, um sinal semelhante ao mostrado na figura a seguir pode ser observado com um osciloscópio. Os pacotes de informação serão interpretados pelo microprocessador desde que a sinalização corresponda a este equipamento. Caso haja outro sinal de algum outro aparelho como televisão, equipamento de áudio ou outro ar-condicionado, os sinais serão rejeitados e não terão efeito sobre este equipamento em particular, pois cada fabricante utiliza seu próprio protocolo de comunicação para evitar interferência deste tipo. Controle de velocidade, TRIAC. Existem dois métodos de controlar a velocidade de um motor de corrente alternada, por variação de frequência e por variação de tensão. O primeiro, o V-figura, tem um tempo de resposta muito curto, permitindo obter um forte torque desde o início e com margens de erro muito pequenas. Requer circuitos muito complexos para realizá-lo como inversores, por isso é impraticável para o ar-condicionamento convencional, porém, este é aplicado em equipamentos com compressores inverter de velocidade variável. O segundo método é variar a tensão efetiva, VRMS, da alimentação do motor. Para fazer isso, é necessário muito pouco circuito, tanto que implementado em muitos condicionadores de ar do tipo split. O controle de velocidade oferecido por este método é muito preciso, porém, o torque vai de menos para mais conforme a tensão RMS aumenta. Este método é mais que suficiente para o motor do ventilador, devido à baixa amperagem que circula. Como um computador, o microprocessador processa todos os sinais, informações, provenientes dos diferentes sensores. O principal componente para poder variar a tensão é chamado TRIAC. É um semicondutor com 3 terminais onde um deles é conhecido como porta, GAT. Através de um optoacoplador, um sinal de disparo de um pino do microprocessador é enviado para a porta TRIAC. Esse sinal deve estar sincronizado com a linha DC para poder fazer esse tipo de controle, mas não há problema, pois o microprocessador se encarrega disso, auxiliado por um circuito típico conhecido como detetor de cruzamento zero. O TRIAC está conectado em série com o motor do ventilador, portanto, poderíamos comparar sua função com um resistor que limita o fluxo de corrente através da carga, obtendo resultar em mudanças na rotação do motor. Um pulso de disparo é colocado no portão acionado com a letra G para controlar a passagem dos meios ciclos positivos e negativos da tensão de alimentação. O ângulo de disparo é o tempo em que o portão é habilitado para deixar a tensão passar pelo TRIAC. É medido a partir do momento em que o sinal passa do semiciclo negativo para o positivo e vice-versa.
Motor oscilante, motor de passo. Referimos-nos diretamente ao motor que é responsável por mover a lâmina de saída de ar do evaporador. Muitas vezes, não saber como funciona é uma verdadeira dor de cabeça ao tentar resolver uma falha estranha por esse motivo. Podemos perceber que este componente possui vários cabos em seu conector que podem nos dar uma falsa impressão ou nos fazer duvidar de sua função. Realmente não é tão complicado. O motor oscilador é conhecido em eletrônica como motor de passo. Isso porque as voltas que ele faz são feitas lentamente por meio de uma série de sequências comandadas pelo microprocessador. Internamente é formado por 4 bobinas ou enrolamentos unidos por um mesmo cabo, que chamaremos de comum. Da mesma forma existe um cabo atribuído a cada bobina para ser energizado e dar sequência ao movimento do rotor. O rotor possui incrustações magnéticas que serão orientadas de acordo com a polarização das bobinas. Para fazer o motor girar no sentido contrário, basta inverter a sequência de tensão nos terminais da bobina. Este tipo de motor opera com 12 VDC, porém esta tensão não pode ser medida com um multímetro convencional, sendo necessário um osciloscópio para isto. Medindo a resistência dos enrolamentos podemos ter uma ideia se o motor está em boas condições elétricas. Uma sequência de bobinas energizadas para orientar o núcleo para uma posição específica. Microprocessador. É conhecido como o cérebro do sistema de controle. Tal como um computador, o microprocessador processa todos os sinais, informações, provenientes dos diferentes sensores, descodifica-os e interpreta o seu significado, desde uma simples instrução até a interrupção do funcionamento. Uma das principais características é a rapidez com que toma as suas decisões da ordem dos milissegundos, pelo que são imperceptíveis ao utilizador. Capítulo 3. Análise de falha de placa eletrônica. Conhecemos o tipo de sinais que circulam dentro da placa eletrônica durante seu funcionamento. Com essas ferramentas ampliamos nosso conhecimento e abrimos o panorama para poder analisar falhas eletrônicas em uma unidade de ar-condicionado. Uma vez que conhecemos os componentes e sinais mais relevantes do sistema de controle eletrônico, é interessante saber que tipo de falhas são mais comuns e como podemos resolvê-los. Estágio de alimentação, fonte de alimentação. É a etapa responsável por converter a tensão de alimentação, 220 volts corrente alternada, em tensão de 5 a 12 VCC, passando primeiro por um transformador, ponte de diodos e reguladores de tensão. No caminho da conversão de energia, podem ocorrer algumas irregularidades nos componentes que causam mau funcionamento no equipamento. A seguir, mencionaremos algumas falhas que são atribuídas à fonte de alimentação. Queima constante do fusível. Ao substituir o fusível de entrada, ele queima imediatamente após conectar o equipamento, fazendo-o repetidamente. Isso porque a proteção de alta tensão foi acionada através do varistor que está na entrada da fonte. A solução é substituir o varistor. Se o problema persistir, deve-se inspecionar o motor da unidade interna, o compressor, a bobina do contator, caso seja um equipamento mais potente. O equipamento não liga. Você deve verificar a condição do fusível. Se o problema persistir ao substituí-lo, o estado do transformador de potencial deve ser inspecionado comparando a tensão do enrolamento primário com a do secundário. No primário deve haver uma tensão constante de 230 volts corrente alternada. A tensão secundária varia de 12 a 18 volts corrente alternada, dependendo do projeto do transformador. Se não houver tensão no secundário, ou se for menor que 9 volts corrente alternada, o transformador deve ser substituído. Se o problema persistir ao substituir o transformador, verifique os reguladores de tensão de 5 VDC e 12 VDC, onde o regulador de 5 VDC é responsável por fornecer energia ao microprocessador. Substitua-o se estiver danificado. Quando o computador não responde ao sinal do controle remoto, a causa desse comportamento é que os impulsos de luz não são convertidos em impulsos elétricos. Termistores. Devemos lembrar que são componentes responsáveis por monitorar tanto a temperatura ambiente quanto a temperatura em diversos pontos do sistema, como a tubulação do evaporador e condensador. O princípio de funcionamento do componente é baseado na variação da resistência de acordo com a temperatura a que são submetidos. Principalmente, existem 3 estados que o componente pode assumir quando sofre algum dano. Estes são mencionados abaixo. Curto-circuito.
Estamos dizendo que se desconectarmos o termistor e medirmos sua resistência, ela será muito pequena em relação à sua faixa de operação, da ordem de centenas de ohms. Circuito aberto. Se medirmos a resistência entre seus terminais, a resistência é maior que a faixa normal de operação, megaohm. 3.2.3 Descalibração. Se ao medir a resistência do sensor e ao compará-la com sua curva característica ou tabela de valores, houver uma diferença de mais ou menos 2 graus Celsius, determina-se que o sensor está descalibrado, o que afeta diretamente a tomada de decisão do sistema de controle, alterando seus parâmetros de operação. Em qualquer uma das 3 modalidades descritas acima, o sensor deve ser substituído para otimizar o funcionamento do equipamento. 3.3 Sensor de RPM do motor. Consiste em um sensor de efeito Hall, localizado próximo ao eixo do rotor para monitorar a velocidade de rotação. Em geral, quando este componente falha completamente, ele é detectado pelo microprocessador e coloca o equipamento em modo de proteção. No entanto, há momentos em que ele falha intermitentemente e não é imediatamente interpretado pelo microprocessador. Caso contrário, o motor do ventilador da unidade interna pode acelerar e desacelerar incontrolavelmente, causando uma perturbação do ar ambiente. Quando este efeito ocorre, devemos primeiro descartar se há sujeira nos componentes como filtros, serpentina e turbina, pois podem alterar o fluxo normal do ar. Se estiverem sujos, podem causar um efeito semelhante ao mencionado acima. Para confirmar o comportamento do sensor, é necessário medir a tensão fornecida por este componente. Isso deve mudar de 0 a 5 VDC. Se no momento da medição forem obtidos valores intermediários, por exemplo 2,4 volts DC ou 3 volts DC, o microprocessador pode assumir como dados válidos ou nulos e significa que o sensor está prestes a entrar em modo de falha permanente. Neste caso, todo o motor do ventilador da unidade interna deve ser substituído. Mostrar. A placa de implantação da unidade possui um receptor infravermelho que é responsável por receber o sinal do controle remoto e convertê-lo em impulsos elétricos para que posteriormente seja decodificado pelo microprocessador. A falha mais comum registrada neste componente é que o equipamento não responde ao sinal do controle remoto. A causa desse comportamento é que ele não converte os impulsos de luz em impulsos elétricos e, portanto, o microprocessador não executa nenhuma ação. O receptor infravermelho possui 3 terminais denominados positivo, negativo e Vout, voltagem de saída. Este último terminal é a saída do sinal e o comportamento do sinal vindo do controle remoto pode ser observado com um osciloscópio. Uma vez confirmado que este sinal não é gerado, o receptor infravermelho deve ser substituído ou, na falta disso, toda a placa de exibição. TRIAC é um componente semicondutor usado para regular o fornecimento de corrente ao motor do ventilador na unidade interna. Em termos de eletricidade, está conectado em série com a carga atuando como um regulador. Quando em curto-circuito, o fluxo de corrente não é controlado pelo circuito de disparo e o motor permanece ligado permanentemente. O sintoma mais comum quando este componente falha é que o motor do ventilador da unidade interna permanece ligado, mesmo que o sistema esteja completamente desligado. Quando esta falha ocorre, significa que os terminais TRIAC MT1 e MT2 estão em curto e o TRIAC deve ser substituído. Microprocessador. Muito semelhante a um computador, desde sua construção vem pré-carregado com um programa que se encarrega de executar todas as funções do sistema, de acordo com o comando executado pelo controle remoto ou um modo de operação selecionado. Este programa é gravado em uma memória interna, que é somente leitura, EPROM, e tem capacidade para armazenar informações por mais de 40 anos, portanto não pode ser desprogramado após sair do processo de produção. No entanto, o microprocessador pode ser danificado principalmente nos seguintes casos. Uma cabo de alta tensão entra em contato direto com um de seus terminais. Descarga de tensão estática ao pegar o cartão na mão. Falhas graves na fonte de alimentação principal. É importante verificar este item. Quando um aparelho de ar-condicionado se comporta fora do normal, existe uma grande probabilidade de que algum transdutor ou efeito físico seja o responsável por gerar um sinal errôneo ao microprocessador, pois ele só reagirá com base nas informações geradas pelos sensores. 3.7 Oscilação do motor.
Nos equipamentos do tipo split, um motor de passo é utilizado para controlar o movimento do defletor de ar. Através deste motor, a lâmina é posicionada na direção que o usuário necessita. À primeira vista, esse processo cíclico pode ser muito simples, porém, pode causar uma grande dor de cabeça quando se desconhece o princípio de funcionamento desse componente, ainda mais se você acredita que ele opera com 12 volts. CC. Dentro de sua composição possui uma particularidade: possui 4 enrolamentos que se unem em um terminal comum para obter, na maioria das vezes, um conector com 5 fios. Este motor opera com impulsos de tensão, que são fornecidos sequencialmente a cada enrolamento para fazê-lo girar em uma direção. De forma que, quando for necessário girar no sentido contrário, a sequência de tensões será no sentido oposto. Por isso, quando falta sinalização em algum de seus terminais, o funcionamento do motor é errôneo. A falha mais frequente neste componente ocorre quando um de seus enrolamentos está em circuito aberto, interrompendo a sequência vinda do microprocessador. Nesse caso, o motor de passo deve ser substituído por um novo. Espero tenha sido útil.